Talvez você seja uma pessoa que já se sentiu preso ou até está se sentindo preso nesse exato momento por alguma tempestade da vida e não consegue enxergar a luz, ou talvez você também já se perguntou por que a vida te lança desafios tão duros. Nessa história, apresentaremos a incrível viagem de um burro chamado John. Escute a história até o final para você entender a sua luta pela sua liberdade. Com certeza lhe ajudará e você terá a inspiração para não se render nunca, mesmo quando os desafios da vida parecem insuperáveis ou até que não tem mais saída. Vamos à história. Em uma noite muito estrelada e silenciosa, um burro chamado John estava pastando enquanto o seu dono dormia em uma barraca perto dele. De repente, um ranger quebrou o silêncio da noite. O burro, sempre alerta, aguçou o ouvido e nas sombras surgiu um indivíduo de olhar muito malicioso. Antes que o burro pudesse chamar seu dono, aquela figura escura colocou-lhe uma focinheira e o burro foi cruelmente tirado do seu lar. O homem levou o burro para um lugar, uma terra vasta e árida, onde até o ar parecia envenenado, terra onde só havia desespero e dor. Ali havia muitos burros esqueléticos que vagavam pelos moinhos. Seu olhar era vazio e desesperado. Este parecia seu destino que aguardava John. Os senhores que comandavam aquele lugar infernal eram um grupo de criminosos brutais que encarnavam a crueldade e a ganância. Eles obrigavam os burros a trabalhar sem cessar. Apenas davam o básico, um pouco de água e um pouco de comida, para manter eles com vida. Enquanto os açoitava para explorá-lo ao máximo, John, ele era um burro indomável e tentou escapar em muitas ocasiões, mas isso era impossível e suas inúmeras tentativas resultaram em brutais surras. Cada surra, cada ferida parecia diminuí-lo e cada vez mais ia diminuindo sua força interior e em menos de uma semana se encontrou à beira da resignação. Porém, o destino lhe tinha reservado um caminho bem diferente. Certo dia, as portas da fazenda se abriram, deixando a entrada aberta. As cordas que prendiam John se soltaram com facilidade, pois em poucos dias ele havia perdido muito peso e diante dele se apresentava uma oportunidade que talvez nunca voltaria a apresentar-se. Porém, o medo de um novo castigo invadiu seu coração e o fez ele duvidar. Ele virou-se para resistir a essa tentação. Foi então que um pombo muito sábio disse-lhe: "O que você faz, meu amigo? Você não pode perder essa oportunidade." Virou-se para resistir a essa tentação. O pombo, que havia observado tudo atrás dos galhos de uma árvore próxima, animou John com tanta insistência que no final o burro encontrou coragem para aproveitar a oportunidade e sem muito esforço conseguiu se libertar daquelas correntes e fugiu da fazenda com o pombo voando ao seu lado. No entanto, os criminosos não ficaram de braços cruzados. Montaram em seus cavalos e começaram a perseguir o pobre burro. Nesse momento, parecia que o mundo todo estava contra John, já que começou a cair uma chuva torrencial, como que aqueles homens tivessem convocado a tormenta, só para apagar aquela única oportunidade de liberdade de John. A chuva transformou o solo em um pântano pegajoso, impedindo o burro de ver além de seu nariz.
fazendo ele tropeçar em troncos e pedras. Ele, muito enfraquecido pela desnutrição e fadiga, lutava para permanecer em pé. Mas aqueles criminosos eram implacáveis, não desistia. John, com lágrimas e desespero, só podia chorar e repetir: "Não posso continuar", e quis se render, e seu crescente desespero aumentava a cada passo. Mas ele não estava só. O pombo havia voado acima das nuvens para escapar da tempestade, mas não tinha abandonado John. Sua voz quase não saía direito por conta da chuva, mas ele estava animando John. Ele dizia: "Segue, John. Não se renda. Segue adiante." A voz daquele pombo era uma luz de esperança em meio à tormenta, e a única coisa que impedia o burro de se render por completo. Finalmente, quando os criminosos pareciam a ponto de capturá-los, de repente a forte chuva cessou e John conseguiu ver com clareza. E aquele burro valente não tardou em perceber de que o assentamento de seu verdadeiro dono estava só uns 300 metros. Inspirado por esse raio de esperança, conseguiu reunir suas últimas forças e correu para aquele lugar seguro. Ao ver o assentamento, os homens foram embora, deixando finalmente John livre. O dono do burro, ao vê-lo, saiu correndo da cabana e o abraçou, com choro de alegria. A sua voz era uma luz de esperança, em meio à tormenta, em meio à dor. O pombo logo desceu do céu e se aproximou do burro. O burro, muito agradecido pelo incentivo, logo perguntou: "Por que você depositou tanta confiança em mim? Se não fosse por você, eu teria me rendido, e só Deus sabe o que poderia acontecer comigo." O pombo, com muita sabedoria e paciência, falou: "É que quando se está no meio da tormenta, não deve deter-se. Você nunca deve esquecer disso." No céu, sobre as nuvens escuras por onde eu voava, eu conseguia ver com clareza que você corria para o final da tormenta e para um refúgio. Por isso que insisti para que você não parasse, porque eu conseguia ver o que você não via. Eu sabia que logo você estaria salvo e livre. Embora não pudesse vê-lo no meio da tormenta, explicou o pombo, nos momentos mais sombrios e difíceis que a vida nos coloca, quando parecer que somos engolidos pela forte tempestade de adversidades, é muito fácil perder de vista poucos raios de esperança no final do escuro e aparentemente interminável túnel. A história de John, marcada por sua inabalável determinação de libertar-se das cruéis correntes da opressão e o sofrimento, ressoa em todos nós. A história de John é um lembrete comovente e duradouro, que diante de circunstâncias aparentemente insuperáveis, precisamos ter um espírito inaquebrantável de resistência e esperança. Ele pode nos fazer seguir adiante. São exatamente nesses momentos difíceis que devemos canalizar nossa força interior e nos lembrar da firme resolução de John. Essa história nos ensina que render-se ao desespero nunca é a solução, nem a resposta. Na vida, vamos nos deparar por provações e tribulações que podem parecer tão desanimadoras a ponto de acharmos que é o fim. Essa dificuldade pode testar a própria essência de nosso ser, ameaçando quebrar o nosso espírito e destruir nossa determinação. No entanto, como John conseguiu seguir em frente, apesar das adversidades, nós também temos a mesma capacidade de reunir nossa força, nossa própria reserva interior de força,
coragem e persistência. Essa história nos faz lembrar que a esperança é mais luminosa quando a noite é mais escura. Aumenta nossa fé em dizer que, por mais feroz seja a tormenta da vida, no final elas vão passar para a luz radiante de um dia ensolarado. Então, se você alguma vez encontrou-se preso no pesadelo dos desafios da vida, permaneça firme e lembre-se que a única cadeia verdadeira que pode dificultar seu progresso é aquela forjada por sua própria mente. Você precisa reconhecer que você possui um poder, e esse poder pode te levar acima das nuvens de tempestade, com a promessa de liberdade, de uma vida melhor e uma felicidade sem limites, de esperança do outro lado. A história de John é um testemunho de um espírito indomável que reside em cada um de nós e te convida a seguir adiante, inclusive quando probabilidades parecem insuperáveis. Olhe os desafios e aceite como uma oportunidade de crescimento, porque na superação dessas provas que nos encontramos com o mais autêntico de nós mesmos. Como John, você tem a força para perseverar e não apenas sobreviver, como também vencer e prosperar. Que essa história seja uma fonte de inspiração permanente na sua vida, que te lembre que nunca deve perder a esperança, que deve seguir adiante e ter fé na possibilidade de um futuro muito melhor e mais satisfatório. Não duvide, não queira voltar para trás, nunca se renda, porque o teu caminho para a liberdade, com uma vida melhor e felicidade sem limite, lhe aguarda pacientemente a sua nova descoberta e a sua determinação. A vida é um caminho repleto de altos e baixos, onde enfrentamos desafios e adversidades que nos desafiam e testam nossa força e resiliência. Nessas horas, a esperança se torna uma luz indispensável. Guia-nos através da escuridão e permitindo que encontremos forças para seguir em frente. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus soberano. Embora as circunstâncias possam parecer fora do controle, mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem o poder de trazer o bem, mesmo das piores tragédias, e pode cessar circunstâncias difíceis para nos ensinar, moldar e nos aproximar dele. Jesus, ele nos adverte que teríamos aflições, pois a vida é cheia de desafio e tempestades. No entanto, ele nos deixa uma promessa, que ele nunca nos abandonaria. Tenha esperança, fé em Jesus e siga em frente. Não pare.